Pessoal, continuando então com relação aos ensaios, nós temos algumas normas norteadoras aí. A norma ISO 5008, de 2002, trata sobre ensaios de vibração. É muito comum também vibração incidente sobre o corpo do operador. É, é realizado esse tipo de ensaio para verificar, fazer melhorias em sistemas de suspensão dos tratores, coxins e tal, para amortecimentos, né? Que a vibração, sabe, e o operador trabalhando durante muitas horas sobre essa máquina, sobre o efeito daquela vibração do motor, dos rodados e tal, isso gera alguns problemas de saúde, tá? Então, essas normas para esses ensaios de vibração são bastante é, aplicados. O Brasil tem uma pista de vibração normatizada, que também é em Botucatu. É uma pista onde todos existem uns degraus, existe uma vibração é, causada em tratores que é realizada de forma padronizada, tá? E que pode ser comparável com outros resultados aí internacionais. É muito comum a utilização também para ensaios de desempenho em pista, aqueles ensaios que nós vínhamos vendo ali em pista de concreto, é utilizar o código 2 da OCDE. Tá? OCDE é essa organização internacional, a qual o Brasil ainda não faz parte. Tá? A gente está namorando aí com os Estados Unidos, tentando entrar na OCDE, mas ainda não se concretizou nada. Tá? Então, essa OCDE ela tem um código 2, que é uma norma oficial para ensaio de desempenho de tratores, que é bastante aplicado em testes em pista de concreto, em testes de desempenho na tomada de potência. A ABNT brasileira, então, ela trata de estruturas de proteção, na queda de objetos, procedimento de ensaios e alguns requisitos de desempenho. Tá? Temos uma norma também para isso. Aí um exemplo nesse vídeo, pessoal, de ensaio de vibração. Deem uma olhada, a gente tem uma pista normatizada, tem a máquina, essa pista aqui ela repassa então uma certa vibração ao conjunto. Ele tem, percebam que são degraus de madeira aqui, e o trator está numa velocidade relativamente baixa, olha a vibração que o operador sofre lá. Parece pouco isso, pessoal, foi feito alguns estudos aí, tá? Conforme aumenta a velocidade, praticamente o operador salta fora aqui da máquina, e essa pista é uma pista, digamos, nível forte de vibração intensa, tá? Existem outras pistas dessas com vibração mais atenuada, porém essa daí ela representa uma vibração bastante acentuada. Tá? Aí um exemplo de ensaios de potência na TDP, nós sabemos que os tratores eles dispõem de uma certa potência aqui para o acionamento de máquinas, né? Um eixo rotativo aqui da tomada de potência. Então aqui é um dinamômetro, pessoal. O que faz esse dinamômetro? Ele é acoplado então através de um eixo cardano a TDP e ele segura a TDP, freia. Freando a TDP, como a TDP tem uma relação direta com o motor do trator, ele esse torque que ele impõe na TDP, multiplicado pela rotação, ele obtém a potência, tá? Que é uma potência diretamente relacionada à potência que o trator vai desempenhar também no campo. Esse vídeo é um exemplo prático. Esse dinamômetro é um dinamômetro aquecido a água. Você vê que ele tem um tanque de água. Isso aqui aquece muito quando a gente faz esses testes. A gente impõe as cargas, por exemplo, tem uma mangueira que vai ligado lá, fica circulando água fria nele. Aqui ele vai aumentando a carga, certo? Se impõe carga e ele gera então um sinal através de uma célula de carga sobre força e a rotação do conjunto ali. É um ensaio bastante utilizado, principalmente antes de levar esse trator para a pista, se faz esse ensaio com o dinamômetro. Tá? Esses ensaios, pessoal, eles nos mostram algumas curvas muito importantes. Tá? Uma delas é a curva de potência e a outra é a curva de torque. Nós vamos ver que aqui embaixo, nesse eixo X, aqui nós temos a rotação do motor. Motor a 1400, 1500 até 2500 RPM. Percebam que essa curva em linha contínua aqui ó, é uma curva da potência. Conforme eu vou aumentando a rotação do motor, a potência vai aumentando. Até o limite lá de 2000 para esse trator aqui, é um trator de 180 CV,
de 2.300 RPM mais ou menos. Ali é o ponto de potência máxima. Aqui é o ponto que ele está fazendo a melhor relação entre velocidade e força, certo? Porém, olha só aqui atrás, pessoal, essa curva pontilhada aqui, rachurada, é a curva do torque. O torque máximo desse trator de 180 CV ele está ocorrendo aqui a 1.500 RPM. Ou seja, para eu ter mais força com um trator agrícola, eu preciso baixar a rotação. Então, se eu baixo a rotação de 1.500 para 1.500 RPM, eu obtenho a melhor situação de torque, tá? Essas curvas são importantes, pessoal, porque não adianta eu ter potência aqui. Olha o torque onde está, o torque está abaixo, tá? Então, eu posso fazer uma equalização aqui e achar o ponto onde essas curvas convergem, que normalmente aí vai ser o ponto da rotação nominal do trator, tá? Então, quando a gente tem lá no nosso trator uma rotação nominal, é a rotação onde eu tenho a melhor relação potência-torque aí para trabalho. Que nos tratores agrícolas que nós conhecemos está entre 2.000 e 2.100 RPM. Beleza? Então, temos aí a situação de rotação nominal, rotação de potência máxima e rotação de torque máximo. É muito interessante também acompanhar os sistemas de consumo desses tratores, tá? Consumo volumétrico e consumo específico. Nós temos um consumo que é muito comum nós avaliarmos, que é o volumétrico, que é litros por hora, que ele cresce junto com a potência. Esse aqui é para aquele mesmo trator lá, 1.400 até 2.500 RPM. E olha, ele está a 1.500 RPM, ele tem um consumo de 25 litros por hora. E a 2.400 RPM, ele tem um consumo aí de perto de 35, 40 litros por hora. Porém, como a potência aumenta, os quilowatts que esse trator está gerando aumentam também. E se eu fizer uma relação entre gramas de combustível por quilowatt, percebo que eu tenho uma outra curva aqui, ó. Conforme eu aumento a potência, como a potência é o denominador aqui, eu estou dividindo o combustível pela potência, o meu consumo específico baixa. Teoricamente aqui, ó, percebam que esse ponto mais baixo é o ponto de melhor relação de consumo também. E percebam que ele está entre os 2.000 e 2.100, que é aquela rotação que a gente chama de rotação nominal lá do campo. Tá? Então, todo esse diagnóstico ele é oferecido através desses ensaios, tá, pessoal? Essa aqui seria a faixa de trabalho desse trator, certo? Se a gente fizesse uma integral aqui, avaliando essa área, a gente poderia chegar aí a um consumo relacionando então o consumo volumétrico ao consumo específico, a um consumo mediano geral, certo? Beleza, então na próxima aula nós vamos tratar sobre a questão dos ensaios e dessa determinação de potência disponível.